Procediendo con nuestro itinerario, queremos darle la bienvenida a la señora Lilian Christine Saúd, quien es la gerente en la Oficina Global de Apoyo a la Innovación y Tecnología de Oracle Chile. Allí, su trayectoria va ligada con 3 conceptos esenciales: la innovación, el liderazgo y los resultados. Lilian se ha destacado en diferentes campos como el servicio al cliente, la optimización de procesos, la formación de equipos y la gestión de proyectos. Sus cargos han ido desde dirección y consultoría en tecnologías de información globales hasta la participación en empresas de telecomunicaciones y logística. Démosle un fuerte aplauso a Lilian Saúd. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí con ustedes hoy. E, de verdade, conversando com os organizadores do evento, encontro o que vocês estão fazendo para não somente atrair público externo, mas a contribuição a suas carreiras profissionais é, de verdade, muito bonito. Ojalá alguns dos tips, alguns dos temas que vocês escutem hoje, sirvam para que vocês tomem boas decisões profissionais. Ok? Então, o que eu vou comentar hoje é, dentro do tema da inovação, como é ou qual é a importância da cultura organizacional e, como exemplo, vou a comentar-lhes ou contar-lhes o que estão fazendo em Oracle como uma inovação disruptiva para o serviço ao cliente. Ok? Empecemos então. Ok, vou começar falando de mim. E por quê? Porque isso vai ajudar a explicar o tema de hoje. Ok? Então, bueno, sou brasileira, todos percebem por el acento. E vim estudei na Universidade de Campinas, que em Brasil está em um hub de inovação. As grandes empresas tecnológicas se encontram aí ao redor da Universidade de Campinas. E não somente estudei aí, como igual trabalhei aí. Então, desde há muito tempo, já se habla de los produtos novos, a inovação, os métodos novos que causam disrupção em los serviços, em la indústria. Ok? Então, aí foi uma escola muito bonita. E de aí parti a indústria de telecomunicações. E a indústria de telecomunicações, como empecé desde há muitos anos, e eu vi toda a transição entre a telefonia celular, a comunicação de dados, a empresa de telecomunicações fazendo perguntas se sou um provedor de infraestrutura ou sou um provedor de serviços. Então, quando se habla de inovação, se vê claramente a disrupção em la empresa de telecomunicações que teve que reinventar-se e sigue se reinventando para, claro, lograr sobreviver. Então, aí, igual, aprendi muitíssimo de que significa não seguir os cambios de tecnologia ou segui-los o que é necessário para sobreviver. Depois, aí vim a viver em Chile, fui a viver em Chile, e tive a oportunidade muito interessante de trabalhar por el tema de telecomunicações, pero dentro do ponto de vista regulatório. E aí aprendi que inovação, tecnologia e regulação não caminham juntas. Ok? Então, é um desafio super grande. E depois, tive a oportunidade de aí trabalhar em 2 empresas que sim têm um forte posicionamento de mercado quando se habla de inovação. O primeiro, não sei como aqui em Colômbia, pero é Experian. Experian criou todo um mercado onde não havia por el tema de informação de crédito. Criou não somente algoritmos espetaculares, como criou toda uma demanda, um serviço, uma necessidade, onde antes não havia. Ok? E depois, finalmente, cheguei a Oracle. Bueno, aqui estão todos meus anteriores roles. E por que les conto tudo isso? Les conto porque quando he trabalhado em todas essas empresas diferentes, todas elas muito basadas em tecnologia,
uno ve que, bueno, no solamente é importante seguir a tecnologia, os cambios tecnológicos, pero qual é a importância da cultura interna da empresa para permitir que a empresa avance. E de aí que, quando me invitaram para falar aqui a vocês, eu pensei que isso de verdade é muito importante e relevante quando se habla de inovação. E, además de isso, é muito importante para quando vocês tomem seus desafios profissionais. Pense muito bem a que tipo de cultura organizacional ou empresa que vocês gostariam estar associados, ok? Esse é o tema de hoje. Atualmente, em Oracle, então, sou gerente de uma área que se chama Innovation Technology Office. Nós outros aí desenhamos, evaluamos, implementamos soluções que se chamam Proactive Service, ou serviços proativos para a resolução do serviço ao cliente, ok? E eu vou contar hoje do que estamos fazendo aí. Ok. Ops. Bueno, então, essa é mais ou menos a agenda. Aí está explicado por que penso que é muito importante comentarmos sobre cultura organizacional. Vamos falar pouquinho de los temas que se têm a ver com inovação, com cultura organizacional, como as empresas se manejam, o que estão fazendo as empresas para, de verdade, lograr avançar em um mundo que caminha muito rápido. Temas de inovação. Provavelmente, vocês têm muitíssimos inputs, ou têm classes, ou talleres, outros exponentes falaram muitíssimo, mas basicamente, quando se habla de inovação, se habla de uma solução nova para uma necessidade existente, não existente, conhecida, não conhecida. Se hace de melhor maneira ou uma maneira melhorada, diferente. Há dois tipos, em geral, que se habla, disruptivo e incremental, que este é muito conhecido, mas é todo muito relativo. Porque, por exemplo, se eu hablo que, bueno, vou falar de um exemplo muito clássico. Quando se habla, por exemplo, do telefone celular e do smartphone, uno vai dizer, o smartphone foi uma tecnologia ou uma inovação disruptiva, mas igual é um telefone celular. Então, é muito relativo de como se classifica, mas, em geral, a inovação disruptiva tem que ver com um cambio importante na tecnologia ou um paradigma que hace com que se avance muito mais rápido. Ok? Esses são conceitos que vocês provavelmente já manejam. Baseado em tecnologia, a inovação é baseada em tecnologia. A tecnologia não solamente permite que se construam soluções inovadoras, mas permite que isso se escale de maneira exponencial. Então, são dois temas. E a mesma tecnologia permite que outras soluções se construam sobre a tecnologia que se ocupou. Exemplo, outras soluções de inovação. Exemplo, quando falamos de GPS, Google Earth, transmissão em streaming. Quantos serviços, plataformas inovadoras se construíram por sobre uma determinada tecnologia. E, además disso, com a tecnologia de transmissão de dados, o que seja, a velocidade, isso permite rapidamente que se escale. Então, a tecnologia juega dois roles. Permite o desenvolvimento da inovação e permite que essa se escale. Agora, é muito importante entender que a inovação não se hace por nada. Se associa a um modelo de negócio, entendendo que o modelo de negócio não necessariamente significa que se vá a monetizar. O modelo de negócios, em esse sentido, é que como minha inovação chega a meu público. A lo mejor vai ser via push, pull, se vai via, bueno, não sei. São distintas maneiras que uno define de como vai a chegar a seu público final. Agora, se isso está monetizado, como sacar proveito da tecnologia para que isso de verdade se escale e seja rentável. Correto? E o outro tema, quando se habla de inovação, são todos os conceitos que se hablam quando se habla de inovação, é o crossing the chasm.
Muitas vezes a ideia é fantástica, a tecnologia é maravilhosa, pero solamente logra chegar às pessoas que são de verdade muito motivadas por a tecnologia, pero nunca avança mais allá, nunca se escala a não sei, nacionalmente ou mundialmente. Então, quando se habla de inovação, sempre se conversa respeito a todos esses aspectos. Vamos encontrar, por exemplo, exemplos de inovação disruptiva, pero nunca foi escalada, ou incremental, pero e que houve um modelo de negócio muito interessante. Ok? Pero quando se habla de inovação, esses conceitos são importantes. Bueno, aqui agora empieza. Bueno, é um dos tantos rankings de empresas inovadoras. Ustedes mirem que vem à cabeça de ustedes, à mente de ustedes quando miram esses nomes. A cada uma, provavelmente, se nós outros volvemos acá, qualquer uma que uno tome, uno vai lograr associar a uma tecnologia, a um modelo de negócio, a que se escalou de uma maneira importante e que ofereceu ou tem um serviço, uma inovação disruptiva ou incremental. Então, quando nós outros falamos ou pensamos nas empresas inovadoras, sempre relacionamos com os conceitos mesmos da inovação. Ok? Agora, todas as empresas são assim? Está claro que não. Que essas empresas fazem que logram ser inovadoras, construir um modelo de negócio exitoso e escalarem. É isso que queremos conversar hoje. Agora vamos aos temas de cultura organizacional. Quando se habla de cultura organizacional, são esses conceitos que se manejam. Uno pensa, quais são os valores, é decir, qual é a missão da empresa, qual é a estratégia, o auto-management, qual é o foco? O foco está em los acionistas, o foco está em consumidor, o foco está em uma visão de largo prazo. Onde estão os altos executivos das empresas? Qual é a mirada? A estrutura da organização é uma organização hierárquica, é uma organização plana, é uma organização que para... exemplo, aí temos o companheiro de Google. Tu pode confirmar que, claro, em Google, uno pode ser um vice-presidente e não ter nada a cargo. É um vice-presidente de produto, é um experto técnico em um produto. Outras empresas, para estar em la hierarquia superior, uno tem que ter centenas de pessoas a cargo. Ok? E as redes de comunicação. Como se faz a comunicação hacia abaixo e de abaixo hacia arriba? A estratégia da empresa, de verdade, como se comunica todos os dias, está clara, toda a gente conhece. E quando as pessoas de abaixo ou a nível médio têm alguma, não sei, uma inquietud, uma ideia, o que seja, isso chega hasta arriba, ok? Então, todo isso se define como cultura organizacional. Como se recompensa as pessoas? São por os resultados financeiros, são por os resultados de curto prazo, são por vamos dizer, por os projetos executados. Quais são as métricas? Tudo isso define uma empresa. E isso vale, em geral, quando a empresa tem tudo isso, vale para a empresa completa. Não é que vale para uma área e não vale para outra. Portanto, essa é a cultura organizacional. Outro aspecto é uma empresa onde se privilegia os comportamentos individuais ou os comportamentos de grupo, de colaboração. Então, vamos volver acá
E se uno pensa que essas empresas que temos hoje como consumidor, como as grandes empresas inovadoras, como vocês pensam que elas funcionam internamente? Ok. Como funciona a hierarquia? Como funciona a comunicação? Toda a gente, de verdade, sabe o que há que fazer e o que anda buscando na empresa. Então, essa é a cultura. Uno começa a imaginar como é a cultura organizacional. Para ter ideias inovadoras, uma pessoa teve uma ideia ou é um conjunto de processos? Ok. Bueno, Dilbert. Toda a gente conhece Dilbert, muito divertido, e que hace muita... logra comunicar, de alguma maneira, como o mundo corporativo, não sempre assim com melhores luzes, mas muitos desses temas passam. Dependendo da empresa, como eu mencionava, e da hierarquia, uma pessoa que pode ter uma ideia, pode passar por infinitos approvals, infinitos revisões, hasta que isso já não existe, ok? E então, o Dilbert puso muito na década de 90, principalmente, falava de los mundos corporativos e de como as pessoas eram exitosas ou não dentro do mundo corporativo. E que não tem nada a ver hoje de como uno imagina que tem que ser uma corporação para que seja exitosa e inovadora. Ok. E aí vamos às grandes corporações. Se uno imagina que uma empresa pequena, para que ela de verdade logre posicionar-se e logre, posicionar-se frente aos consumidores, a sua competência, tem que ter um produto bom, um serviço, etc. Ok, as empresas grandes, as corporações, chegaram onde estão, porque elas, em algum momento, tiveram produtos inovadores, lograram escalar e terem uma boa aceitação do público e o que seja, ok? Pero como é uma empresa grande que tem centenas de milhares de empregados ao redor de todo o mundo, que tem que ter compliance com todos os países e que tem que ter todos os processos funcionando? Que passa com as empresas quando necessitam reacionar ou antecipar-se a sua competência, porque de outra maneira se vão desaparecer? As empresas grandes, em geral, têm seu compromisso com os acionistas, têm alto grado de resistência ao câmbio, porque o que está funciona, porque, de lo contrário, elas não seriam o que eram. Ok? Então, estão todos os fatores para que não cambiem. E, por outro lado, caso não cambie, vai vir outro e vai tomar seu espaço. Voltando cá a nossa listado de empresas que hoje dia são êxito e que são grandes, a grande maioria, muitas dessas não existiam há 20 anos, 10 anos atrás. Ok? Então, hoje dia, uma empresa que tem seu posicionamento de mercado, caso ela não esteja extremadamente paranoica e mirando tudo o que está passando, vai vir outro e vai tomar seu espaço. Correto? Então, esse é o tema. As empresas grandes, as grandes corporações têm que têm que ter um espírito de que está passando, que inovação tenho que antecipar ou que ventajas tecnológicas pode oferecer, de maneira que não venha outro e tome meu espaço. E aí vem o tema justamente da cultura organizacional. Se pensamos que, por exemplo, a pessoa que está todos os dias trabalhando com os clientes e que de verdade vê que o cliente necessita outra coisa, não é o que eu ofereço, é outra competência. Mas se essa pessoa não tem canal, não tem uma voz, se os processos de inovação dentro da empresa não têm uma estrutura, isso se vai perder claramente e rapidamente vai vir a competência. Aqui, alguns exemplos de dinossauros.
¿Ok? Hay muchos. Esos son muy antiguos y clásicos, pero da una idea de, em algum momento, uma empresa que se diz Los Incumbentes, eles encontraram que uma inovação era um tema que não tinha nenhuma importância. Como super clássico dizia que quem vai querer um computador em sua casa? Ou que a internet se ia desaparecer? E hoje, uno mira hacia atrás, o que passaram com essas empresas? Bueno, algumas se recuperaram, outras foram compradas ou desapareceram. Porque, finalmente, as outras, que são as paranoicas, sim sobreviveram, porque viram que elas tinham que todo o tema de inovação, ou tecnologia, ou o que seja, pode ser uma oportunidade ou uma ameaça. Pero eu não posso simplesmente ignorar. Ok? Aí há vários exemplos. Não sei aqui em Colômbia se há algum exemplo de temas que está passando, uma empresa incumbente que desapareceu, que chegou outra. Há algum exemplo? Não? Bueno, há um exemplo muito interessante hoje na indústria de médios, que é justamente, aproveitando aqui o colega de Netflix, que é justamente Netflix e a TV pagada. Correto? Netflix chegou ao mercado e agora, ou seja, se está transformando rapidamente em um incumbente. O que passou com a TV pagada? Tinha a tecnologia para fazer o mesmo que Netflix faz, tinha a tecnologia estava aí, pero que isso? Bueno, não hizo nada, pensou que o consumidor ia seguir pagando por lo mesmo e que a Netflix não era uma ameaça, pero agora a Netflix é uma ameaça. Vou contar-lhes uma história que passou há 2 semanas, encontrei que foi muito interessante. Mira, minha mamãe tem 72 anos, ok? E sempre que lá vou visitar em Brasil, bueno, várias vezes, seguia reclamando por la TV pagada, que era mala, que era cara, que a fatura chegava atrasada, ele cortava o serviço, e aí tinha que pagar em pessoa, que finalmente o programa que ele gostaria de ver era, claro, em um canal que não tinha contratado, óbvio, ou que quando finalmente lograva, estava terminando, estava ao meio, etc. Então, assim como 6 meses, estive aí, e ele disse, oi, por que não habilitamos Netflix? Le puse Netflix, eu disse, bueno, bonito e barato. Lo puse aí, dijo, mira, tarjeta de crédito, se não te gusta, amanhã lo saca, super fácil, não há que ir ao banco, nada. Ok, bueno, passou, não lhe perguntei nada. Há 2 semanas estive em Brasília, e justamente estava aí conversando estava minha irmã e minha mamãe. E me acordei e perguntei, e o que passou com a Netflix? Lo sigue mirando ou virou alguma película? Sua resposta foi, não vou cambiar uma palavra, Netflix cambiou minha vida. Assim. Ela disse, mira, veio 2 películas ao dia e me gusta repetir a película, porque me gusta mirar os detalhes, me gusta, bueno, não importa. E é óbvio, desconectou a TV pagada e está feliz da vida. Então, imagina, minha mamãe, claro que não é um early adopter, e rapidamente, e passou anos com o serviço malo e caro. Então, esse é um exemplo super interessante que está passando agora na indústria, como tantos outros, mas TV pagada claramente é um dinossauro e que não sabe para que lado vai. Vejamos o que vai passar. Ok? Agora, se nós outros volvemos cá, perdona, justamente as grandes corporações, sim, fazem inovação. Não são todas que não estão mirando e que estão perdendo oportunidades. E as que estão fazendo inovação são justamente as organizações que têm uma cultura organizacional, primeiro, que management focus. Os altos executivos são paranoicos. Os altos executivos estão claramente mirando que tenho que
claramente identificar as oportunidades e ameaças que se apresentam. A estratégia tem que ser muito clara hacia abaixo e muito fácil de devolver isso hacia arriba. E há processos para suportar a inovação. Não é solamente boas ideias. Há processos que suportam a implementação de inovação de maneira estruturada e que de maneira a barrar os riscos. Porque, claramente, quando se habla de inovação, não é solamente ter boas ideias, mas sim generar produtos ou serviços que tenham sentido de negócio. Ok? E uma maneira que se está, uma metodologia que se ocupa para barrar os riscos em los processos de inovação é justamente a abordagem de Lean Startup. Ok? Então, Lean Startup, bueno, há vários criadores em realidade, pero el que quedou conhecido é Eric Ries, que mediados de los anos 2000, em base a sua experiência com startups fallidas, hizo uma análise de por que falhavam. E justamente porque se fazia um ciclo muito largo, muito custoso, para criar um produto ou serviço que não havia sequer sido validado. Então, se chegava ao mercado e não era exatamente o que a gente necessitava. E daí saiu toda uma metodologia que hoje dia se ocupa em distintas indústrias, mas basicamente são esses conceitos. Os conceitos são, primeiro, hágalo, correto? Hágalo. Não necessariamente sair a pedir permisso a toda a gente, hágalo. O segundo, que é esse mais importante, e isso está desde há muito tempo, mas agora de maneira estruturada, que é o produto mínimo viável. Não é necessário ter um produto acabado, um produto validado, para lançá-lo. O que é necessário é um produto mínimo que tu claramente, rapidamente, vá validar com tu cliente, e aí está o Validated Learning, e isso, o ciclo é muito rápido. Então, isso barra o risco, e finalmente, quando tu sai ao mercado, tu sai com um produto que tem alguma aceitação. Então, isso vale para startups mesmas, e vale para empresas, vale para países. Então, a abordagem para projetos cambia um pouco. Então, iterações rápidas e que não te custam muito tempo ou plata. E, finalmente, inovação accounting, que tem que ver que todo isso tem que estar medido com métricas do negócio. Ok? Não é tema de ter o produto ou o serviço mais bonito. Tem que ver com tu negócio. Então, os conceitos de Lean Startup são os conceitos que atualmente se ocupam também em grandes corporações, em los projetos de inovação para barrar os riscos e ser mais exitosos. E, ademais disso, porque se midem em respeito às mesmas, vamos dizer, KPIs do negócio. Não são justamente o produto bonito, é um produto que tem a ver com o negócio. Ok, então esse aqui é um exemplo, já vou com pouco tempo, justamente do que estamos fazendo em Oracle. Ok? Bueno, qual foi o desafio? Em 2010, 2009, 2010, Oracle comprou Sun Microsystems. Ok? Em essa época, os clientes amavam o Sun, pero Sun puro perdia plata, porque a cada vez que se tinha que cambiar um disco ou havia uma sospechosa falha, enviava um engenheiro. Imagina, super custoso. E outros temas, de engenharia, o que seja. Produtos muito buenos, pero puro perda de plata. Ok, então, qual foi o desafio? O desafio foi que, ademais disso, há várias linhas de negócio dentro do negócio de Sun, que são as várias linhas de hardware. Temos os servidores, os storage, solares, tape, as libraries. Então, como era entregar um serviço que fora mais estándar ao cliente, a custo mais baixo, e que igual se vira para baixar os custos de mantenimento do cliente.
ou seja, que todo o serviço fuera win-win, ok? Então, que se isso se automatizou, ou se está automatizando, a resolução de los tickets. Los tickets são lo que chamamos de requisição de serviço ou service request, depende do país, chamado, lo que seja. Então, acá, o que se isso foi, uno imagina que um conjunto de falhas, entre 20%, 30%, 35% são falhas comuns, que passam muito. Há algumas que são mais complexas, correto? Então, o que se isso foi automatizar toda a resolução de los tickets mais comuns. E, además de isso, entregamos informação ao engenheiro que toma o caso seja necessário, com toda a informação, de maneira que seja muito mais rápido do que ele tem que fazer, caso ele tenha que trabalhar o caso. Bueno, o serviço se chama RapidSR, que é a automatização do serviço automático, e basicamente é assim. Nós outros, em Sun Oracle, temos o que se chama temos os hardwares com telemetria. Há outras empresas que têm o mesmo. Então, é dizer, quando o hardware genera uma falha, isso genera um ticket automaticamente em los sistemas de Oracle. Ok? Ou o cliente pode criar seu ticket por telefone ou por web. Em esse caso, nosso sistema atualmente funciona para os tickets que se generam automático ou que se o cliente lo abriu. Ok, isso passa por um sistema de diagnóstico que lê toda a telemetria ou lê todos os arquivos que o cliente sube. Bueno, há um montão de diagnóstico e daí disse, por exemplo, há que cambiar o disco. Há que cambiar o disco, isso se envia automaticamente. Há casos, e vários, que o cliente recebe a parte sem saber que havia uma falha. De verdade, é impactante. Ok? Então, a saída vai ser, ou se envia uma parte para o cliente, ou se envia, por exemplo, essa falha passa por A, B ou C, prove isso, aquele outro, não sei o quê. Ok? Quais foram os desafios quando se implementou essa iniciativa? Primeiro, uma organização grande, onde há poderes estabelecidos, como ganhar o apoio das áreas impactadas. Porque se tu vai automatizar, significa que eu não vou necessitar todas as pessoas que trabalhavam nisso. Sim, as pessoas podem fazer outras coisas também, por exemplo, trabalhar em projeto, mas se vai mover, o tema se vai mover, ok? E, por outro lado, é que temos métricas super importantes de Customer Satisfaction. Então, esta métrica havia que lograr mantê-la ou, eventualmente, melhorá-la, ok? E, además disso, foi justamente quando houve a fusão de Sun com Oracle, então, as culturas completamente diferentes. Pero, aí vai o tema de lo que se isso e que tem que ver com a cultura organizacional. Primeiro, o apoio, ou que tenha a alta gerência tem que ter a visão e temos que ter o apoio. A pessoa que quedou responsável por tudo isso era um líder supervisionário e que ele, sim, tinha o mesmo grado dentro da organização de los outros que seriam impactados, ok? Ele tinha que lograr seu apoio, porque os outros tinham que ver a ventaja. Ele tinha o mesmo nível na organização. O time de projeto era um time super pequeno, com muito compromisso e 100% consciente da missão. Aí vai o tema da comunicação, hacia abaixo, hacia arriba. A volta tem que ser muito rápida. E todo se media respeito às mesmas métricas do negócio. Ok? Então, exatamente o que eu mencionava anteriormente. E, do ponto de vista do desenvolvimento do serviço, o que se hizo foi justamente o que se chama
acá, quando vamos a Lean Startup, esse concierge, por um período de tempo, nós outros hicimos todos os scripts que se iba a automatizar, lo hicimos manualmente. Ok? Se hacía a mesma resolução manual, se validava. Isso funciona, isso tem uma resposta positiva, isso não tem impacto ao cliente, e depois isso se automatizou. Não é que se automatizou assim, a seta imediatamente. Se passou por esse processo, e quando se automatizou um subset. Ok? Foi conservador. Se automatizou uma parte mais pequena do que os manual scripts que tinham. Ou seja, construímos um produto mínimo viável. Rapidamente, isso se expandiu. Então, se lançou isso foi em maio de 2012, e desde então se segue sumando falhas que são automatizáveis. E, do ponto de vista de projeto, basicamente, é tudo baseado em Scrum. Temos sprints a cada 2 semanas, e um processo de qualidade super forte, porque rapidamente todo tem que ser validado, e se há algum tema, se devolve e se vai e se arregla. Ok? Pero esse de hagámoslo. De ponto de vista... isso aqui é importante, perdona. Os stakeholders, eles são informados, eles são participantes, eles veem as métricas, pero não os detalhes. Nós não vamos perder em milhares de processos internos, porque de outro não avançamos. A arquitetura é uma arquitetura mais ou menos sencilla, que basicamente aproveita as mesmas ferramentas que ocupam os engenheiros de suporte, e que se isso foi um core que vai ocupando e define o fluxo do ticket. Atualmente, em que estamos? Bueno, de verdade, super lindo. Me olvidei de mencionar acá que nós outros ganhamos o prêmio de TCIA, que é Technology Service Industry, que é para as indústrias de serviços tecnológicos, em 2013, por serviço inovador. Atualmente, em que estamos? 50% de todos os tickets que se generam por falhas de hardware passa por nós outros. O objetivo para este ano fiscal é que chegue aos 80%. 20% se cerra com nós outros, ou seja, nunca vai chegar a um engenheiro. Customer Satisfaction, temos as melhores Customer Satisfaction, por sobre todas as outras áreas que trabalham manualmente. De verdade, um êxito. E se expandiu a organização de software, porque, sabem, Oracle, maiormente software, e temos systems, que é hardware. E agora se expandiu essa organização de software com uma força, de verdade, muito importante. Então, agora, os desafios, justamente, o desafio é isso. Nós outros estamos aqui, passamos de los visionários, daqueles que creram em nós outros, e agora estamos em mainstream, ok? E, claro, temos muito mais visibilidade, e o desafio de verdade agora é manter-lo lean, com tudo isso que mencionei, pero, claro, com muito mais volume e complexidade de arquitetura. É um desafio super interessante, muito bonito, e se hace em uma empresa muito grande. E, finalmente, o que temos, que queria cerrar explicando, que nós outros temos, dentro da organização de suporte, justamente inovação a nível de VP, e temos o que se chama, justamente, que eu havia mencionado, a oficina de tecnologia e projeto. Aí se chegam as ideias, se evaluam as ideias em base a los KPIs do negócio, e depois se implementa como projeto com a mesma metodologia que expliquei a vocês. Lean, claro, com resultados rápidos, e se avança de a pouco. Bueno, então, eu queria cerrar o tema de que sim, se pode fazer inovação em grandes corporações,
que sim, o tema fundamental para que funcione é que a cultura organizacional seja suporte, que a alta gerência tenha foco na inovação. Ok? Então, tem que ter os processos e o apoio à alta gerência. E tem que estar alinhado ao tema do negócio. Ok? Isso é o que tenho para hoje. Dejo uma última recomendação de bibliografia. Vários dos temas que mencionei estão descritos em esses livros, para que muita gente já possa haver leído isso, do Lean Startup. Esse muito bueno, Only the Paranoid Survive. E, claro, para ideias e para que, de verdade, a inovação floresca. Aí está Ingenios de Tina Selig, super bueno. Muitíssimas graças. E, bueno, aberta a perguntas, por se tem alguma. Graças. Okay. A continuación, damos inicio a la sección de preguntas. Lilian, ¿cómo cree que ha afectado la implementación de canales para el fortalecimiento de la cultura organizacional en Oracle y qué nuevos proyectos tiene para este tema, teniendo en cuenta los retos de la sociedad actual? Pero de verdad, perdona, de los canales, creo que no... Comunicación. De como, claro, los canales de comunicación. Sí, mira, ahí justamente, los canales de comunicación se hacen de manera formal e informal. Lo que é muito importante é que dentro, lo que ha impactado muito, e eu he visto essa transformação em Oracle, é que desde que, a partir do momento que, de verdade, por exemplo, nós outros, os processos que estão sendo de inovação, tiveram alcance muito mais importante. Primeiro, todos esses alcances, todas essas iniciativas, toda a invitação para que a gente participe, isso chega de maneira, vamos dizer, formal e informal. Temos reuniões de all hands com nossa VP e com nível mais alto, e de onde se permite não somente que, claro, a estratégia barre, que se abre entre os peers, que é muito importante, não é somente hacia abaixo, os peers que estão fazendo, e que há uma discussão que seja muito, como se diz, não sempre é uma discussão fácil, mas os temas se hablam, ok? Há desacordos, há perguntas difíceis, ok? Pero, de verdade, os canais de comunicação são abertos e são regulares. Esse é um tema também que é muito importante. Não tem que esperar que haja ou exista um tema muito importante. São regulares e se habla de acima hacia abaixo, de abaixo hacia arriba e entre peers. E isso se faz de maneira informal e também de maneira formal, tema escrito, correios, se faz surveys e tudo isso. Não sei se respondi a pergunta, pero sí, la comunicación es súper fuerte. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿qué tipo de herramientas de Lean han sido implementadas por Oracle para lograr un mayor impacto en innovación? Bueno, justamente isso que eu mencionava, o caso de nós outros e de outros projetos que estamos implementando dentro da mesma oficina de tecnologia, todos são basados no mesmo approach Lean. Se hace um prototipo, se hace, vamos chamar piloto, bueno, o nome que uno queira dar, mas a ideia é a mesma. E isso se valida rapidamente com os stakeholders mais importantes, ok? E isso, pero não se, ou seja, não há muita burocracia, ok? Então, se de verdade, o que se hace, o que se intenta é que o tema se mueva rápido, porque caso não funcione, igual há que tomar decisões rápidas de não seguir, de fazer um cambio, ok? Então, isso sim está implementado de maneira super efetiva para todos os projetos que temos implementado dentro da oficina de projetos.
La siguiente pregunta es, considerando que actualmente el mundo empresarial requiere aplicaciones y productos con gran capacidad gráfica, de conexiones a la red, espacio en la nube y demás atributos, ¿cómo ha trabajado Oracle en sus procesos de renovación tecnológica y desarrollo de aplicaciones web? ¿Cómo qué? Perdona, perdí el final. ¿Cómo ha trabajado Oracle en sus procesos de renovación tecnológica y desarrollo de aplicaciones web? Deja pensar. Bueno, eu não vou falar de temas que de verdade não participo. Posso falar de los temas em que sim ha trabalhado. Oracle tem uma estratégia super forte de cambio de modelo de negócio hacia web ou hacia cloud. Todos os modelos de negócio de Oracle se estão movendo hacia allá. Então, se isso toda uma transformação, não somente dos equipos de suporte, como dos equipos de venda e consultoria, para apoiar o cliente na decisão de mover-se a cloud. A estratégia está super, super clara. Então, por exemplo, por el lado de nós outros, sim, com a mesma ideia de automatização e serviço proativo, todos os tickets que se generam via cloud, se vão passar igual por os processos de nós outros, ok? Finalmente, nós outros pensamos que um dia pode que isso passe, parece que vai passar, que todos os nossos tickets de hardware vão ser internos, porque todos os clientes de Oracle vão estar em cloud e tudo que passa em hardware vai ser hardware próprio. Então, assim, a estratégia vai para allá. Ok, muchas gracias. Esas son todas las preguntas por hoy. Ok, muchísimas gracias pela oportunidade. Okay. Lilian, aún no. Nos sentimos privilegiados por tenerte aquí en nuestro Audi 29 y queremos hacerte entrega de este reconocimiento. A continuación realizaremos la encuesta de desempeño. Por favor, los que van a colaborarnos pueden empezar ya.